Sem marketing digital, até mesmo grandes projetos gamers morrem invisíveis. Olá, pessoal, bem-vindos aqui a esse canal que foi preparado única e exclusivamente para te ensinar a empreender na indústria dos jogos digitais, ou seja, fazer negócio e ganhar dinheiro. Não é jogando, eu tô aqui para te ensinar a empreender. E dia sim, dia não, eu trago informações sobre a indústria gamer. E nos outros dias, a gente entra na parte técnica de 14 pilares que levam ao sucesso em qualquer indústria, mas principalmente aqui na indústria dos jogos digitais. Como eu tenho dito nos vídeos anteriores, é uma indústria, um mercado que não tem prazo de validade. Pelo contrário, ele cresce cada vez mais e cada vez mais pessoas começam a jogar, se apaixonam e se tornam usuários da indústria gamer, não só jogando, mas consumindo também os produtos da indústria gamer. E a grande minoria dessas pessoas é que faz dinheiro nesse mercado, seja como desenvolvedor, seja como campeonato, seja como dropship, seja como influenciador, e eu tô aqui para ensinar a você que já é apaixonado pela indústria dos jogos digitais e apaixonada a fazer negócios de maneira muito mais inteligente e estratégica. A estratégia é a base de tudo, vamos dizer assim, junto com preparação, pesquisa, dados, números e informações. Aí você consegue fazer o combo praticamente perfeito. Depois entram os aditivos que tornam isso uma máquina de fazer negócios e com isso fazer dinheiro. Mas vamos lá. Ontem eu comentei sobre os dados da indústria gamer, que foram fascinantes. Eu fiquei muito feliz com as informações que eu pude compartilhar com vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre, como eu disse no início do vídeo, muitos projetos. Eles morrem por falta de saber utilizar o marketing a seu favor. Morrem no invisível. O tema de hoje, ele é sobre marketing e marketing digital. Eu particularmente eu sou apaixonado. Publicidade, marketing, comunicação, estratégia, eu acredito que eu nasci para isso, como diz a história. E me preparo cada dia mais. Marketing, pessoal, marketing, que é uma ciência, e é uma ciência que se estuda o tempo todo e está o tempo todo se renovando. E nesse projeto, nos 14 pilares, eu vou entregar para vocês sobre marketing, mas de uma maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente e eficaz. Um estudo feito mais ou menos aí, dos 10, 15, 21 anos aí, de tudo que se conhece sobre marketing, entregue de uma maneira muito prática, com uma linguagem simples, eficiente e eficaz para você começar a fazer a coisa acontecer com o marketing. Olha, mais de 56% dos jogos mobile já utilizam a IA para marketing e com isso a aquisição de novos usuários. IA e marketing. Casamento perfeito. Tão perfeito, mas tão perfeito, que se você não entender o mínimo do mínimo sobre cada uma dessas duas, cada um desses dois pilares, dessas duas plataformas de se fazer negócios, você vai ficar para trás. Eu estou falando sério e eu estou falando a verdade. E se você não acredita em mim, vai e pesquisa. Vai lá. Se você já tem acesso à inteligência artificial, mesmo que seja gratuita, eu utilizo a pago. Eu utilizo algumas, eu utilizo 5 inteligências artificiais pagas. Por quê? Pela robustez que ela me entrega pesquisas. Pesquisas muito, mas muito profundas. Eu passo a maior parte do meu tempo pesquisando, estudando, entendendo sobre aquele mecanismo, sobre aquela estrutura. E com essas IAs eu consigo mergulhar muito sobre determinado tema e assunto. Vou te dar um exemplo muito direto e muito atual e é sobre o vídeo de hoje.
Eu pesquisei, eu fiz um estudo muito robusto para estar aqui com vocês hoje sobre o marketing e a inteligência artificial. A pesquisa que foi feita através dos prompts que eu desenvolvi e os mecanismos que eu tenho, desde o Perplexity, ao Gemini, o próprio chat GPT da OpenAI, o que você imaginar, Deep, Gypsy, todas essas inteligências artificiais, elas têm um uso específico, mas pesquisa, por exemplo, a Grok, que é a do Elon Musk, ela te dá uma pesquisa muito robusta, muito mais profunda. É uma camada, vamos dizer assim, é uma camada mais profunda de pesquisas que ela te oferece, te entrega assim, ó, com dados, números, informações. E eu sei trilhar os caminhos dessas pesquisas porque eu pesquiso muito. Eu sou fascinado pela dúvida. Então eu questiono muito também. E dentro desses prompts eu faço com que a coisa aconteça de maneira estratégica. É isso que eu quero que você entenda. Que se você não acredita em mim, mesmo de maneira gratuita, pesquisa. Hoje você tem todos esses, todas essas inteligências artificiais nas suas mãos. E você pode pesquisar. Vai lá e pesquisa sobre o que eu estou te falando agora. No mínimo, você vai dizer assim, poxa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu já deveria ter começado a mergulhar nesse universo que eu já faço parte há muito mais tempo, só que mergulhar de maneira inteligente. Então, voltando ao nosso assunto, o marketing com a IA hoje, mais de 56% dos jogos mobile, eles utilizam a casadinha para a aquisição de novos usuários. Existem a utilização para outros momentos, né, do mundo dos jogos digitais, para determinados tipos de negócios do mundo digital. Mas, falando sobre aquisição de usuários, por exemplo, é um exemplo. O marketing e a inteligência artificial, eles andam muito juntinhos. Eles andam ali, ó, colados. E quem souber utilizar, sai na frente. E por mais secreto que, por exemplo, seja a questão do algoritmo das plataformas digitais, nós temos aqui, por exemplo, o YouTube, aí você vai para o TikTok, você vai para o Instagram, o Twitter, você vai para as plataformas que hoje são utilizadas no mundo dos jogos digitais. Então, esses algoritmos, eles são muito, às vezes, eles não divulgam muito seus criadores, desenvolvedores, os CEOs do negócio, eles não divulgam muito os detalhes de como eles funcionam, mas, com a inteligência artificial, com pesquisa e com dados e informações, a gente consegue ter esse entendimento. Tem muito influenciador nas redes sociais que, por exemplo, explica que o algoritmo, por exemplo, do Instagram funciona assim, 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 tal. Mas mesmo assim, mesmo com essas informações, até atuais, por exemplo, no mês de hoje, a gente está em junho de 2026, é necessário que você mesmo faça o quê? Múltiplas pesquisas e buscas sobre essa informação, faça uma peneira, faça um tratamento de informações. Porque o algoritmo, ele faz uma leitura, pelo menos no meu entendimento, diante de tudo que eu pude aprender nas redes sociais hoje, até o dia de hoje, é que, independente, e olha só que isso é um dado real, porque eu assisti uma entrevista do fundador, do CEO, do estrategista e a mente por trás do Instagram, Adam Mosseri, de que, independente de qualquer coisa, isso eu acho que eu e muita gente já vinha percebido, né? A gente que está o tempo todo nesse universo digital, a gente já tinha percebido, de alguma forma, de que o que ele disse realmente faz todo o sentido. Independente de qualquer coisa, a simplicidade e a autenticidade
do que você cria é um dos melhores marketings para que o algoritmo ele possa disparar e entregar para as pessoas certas o seu produto, o seu serviço, te levar até eles. Então, às vezes, lembra, tem criadores aqui citar aqui o nome do Whindersson Nunes, né? A GK, salvo engano, que no início os seus produtos criados de maneira natural, sem incremento, sem muita tecnologia, sem estúdio, sem sabe, aquela preparação, entregavam muito mais do que hoje você ter sabe, uma puta de uma tecnologia, tudo assim, sabe, fica tão artificial você criar as coisas. Por isso que as coisas que eu crio, que eu quero desenvolver, eu quero fazer da maneira mais objetiva, prática, simples possível, para que você possa também fazer do mesmo jeito. E entender que você não precisa de investimentos caríssimos, investir 50, sei lá, 100 mil reais em um estúdio, em equipamentos, para fazer a coisa acontecer. Porque o que faz a grande diferença é que o algoritmo lê, está diretamente ligado à verdade do que você faz, à autenticidade de quem você é e do que você passa nas suas redes sociais, né? De como você apresenta quem você é e o que você tem a ofertar. É o que faz toda a diferença, sempre fez. Aí você vê hoje todo mundo meio que voltando ao passado, voltando a ter que criar as coisas de maneira simples, sem muita coisinha, sabe? Eu utilizo, por exemplo, 2 canhões de luz com lâmpadas, uma lâmpada quente, uma lâmpada fria. O meu microfone básico, não é um microfone caríssimo de... Não, meu microfonezinho de lapela. Pronto, eu tô aqui com você. Eu tô tendo a satisfação de poder te entregar de maneira muito básica, mas muito verdadeira, a autenticidade do que é o projeto. Principalmente para que você possa replicar. Você não precise acreditar que você tem que estar num estúdio gigantesco com muita tecnologia. Ainda que você tenha essa possibilidade, tenha recursos para isso, faça, tudo bem, mas também não precisa de muita maquiagem aqui, uns canhões não sei de quê, um tipo de... esse áudio daqui é o áudio natural, que o próprio microfone de lapela te entrega, que o próprio microfone de mesa te entrega. Esse tipo de produção gera muito mais engajamento. Eu tenho certeza absoluta que o que a gente mais precisa nos dias de hoje, com tanto vídeo, tanta informação, tanta gente aparecendo, querendo ser artista de Hollywood, o que a gente mais precisa é autenticidade, o prazer de entregar as coisas com verdade, com consistência, que seja um produto ou um serviço real, e é o que o outro precisa receber. É um dos melhores marketings que existe. É a sua verdade, claro, com uma certa preparação, porque você não vai chegar a público desleixado. A gente falou sobre comunicação, aí é a sua comunicação vestual, né? Sua barba, seu cabelo, sabe? Sua forma de se apresentar na escrita, no áudio. A gente falou sobre isso. Pode olhar. Nós temos aí sobre comunicação. Acho que foi antes de ontem, mais ou menos. Mas o resumo é esse. O melhor marketing que funciona nesse mundo, e que sempre vai existir, e até com base aí nessa entrevista do CEO do Instagram, o Adam, é que é a autenticidade da entrega. Existem alguns outros aditivos, existem algumas outras pequenas ferramentas que somam tudo isso, né? Que a partir do texto, quando você vai criar o seu texto para o Instagram, que hoje eles consideram muito importante. O YouTube já considerava a sua escrita muito importante, o seu texto, né, junto com as tags.
E tudo isso faz com que o que haja de mais significativo para a leitura do algoritmo é o compartilhamento, não é mais curtida. Muita gente comprava curtida. Então é a entrega disso, os comentários, o compartilhamento, o salvamento, traz retenção. É o que a gente precisa. Eu quero reter, eu quero manter você aqui comigo para que a gente possa fazer negócios. Eu não tenho dúvida nenhuma que dos usuários, dos meus parceiros de negócios aqui nesse canal, como você que está me assistindo, eu vou poder gerar outros tipos de negócios. É a famosa inteligência estratégica do network. A gente vai falar sobre isso também quando eu for falar sobre o vídeo específico do network. Mas é a maneira como você consegue trabalhar a sua rede de relacionamentos. Ih, bati no microfone. Como você consegue trabalhar a sua rede de relacionamentos. É isso. Tudo isso traz o quê? Retenção. O marketing por si só é um grande estudo de mercado, um resumo bem resumido aqui. É um grande estudo de mercado para te apresentar os caminhos e as possibilidades que você vai ofertar o seu produto ou seu serviço. Seja você mesmo o produto, por exemplo, como influenciador, como jogador. Mas é preciso que você entenda também e descubra qual é o seu posicionamento. Como é que você vai se posicionar? Como você se posiciona hoje? Existe alguma coisa que você precise corrigir? Como você se posiciona hoje diante das câmeras, diante das plataformas digitais, vai apontar o seu crescimento ou a sua queda. Não tem outro caminho, não tem meio termo. Eu volto a dizer que tudo que a gente faz é preciso que haja disciplina, realmente é fundamental, constância e paciência. Tudo o que você se propor a fazer comigo nesse mercado, nesse fabuloso universo gamer, você vai precisar ter disciplina, constância e paciência. Nada essa mágica de ficar, se o seu propósito, seu interesse aqui for só dinheiro, e é consequência e vai acontecer, mas se for dinheiro, entenda que dinheiro não cai do céu, a não ser que você ganhe numa loteria. Aí sim, mas eu não sou muito, eu nem jogo direito às vezes. Eu prefiro acreditar que realmente é isso. O dinheiro, ele é consequência de trabalho, estudo, preparação. Essa fórmula mágica de se ganhar dinheiro, desconfie. Então, o que nós temos nas mãos para trabalhar é simples, mas não é fácil. É preciso que você se dedique. Não tem fórmula mágica, não. E a maneira como você se posiciona no mercado vai fazer toda a diferença na sua trajetória. Posicionamento. Estrategicamente e com verdade, saiba se posicionar. E atrelado a isso, você vai perceber que você vai precisar desenvolver o branding. Branding é uma coisa, branding é outra. Toda grande marca, ela teve o branding, trabalha o branding. Branding é, na verdade, a sua história. Seja você uma marca, um produto ou um serviço, você vai precisar trabalhar a sua história. O branding é isso. Com tudo isso, você vai conseguir ter um alcance gigantesco. Mas a atenção. Você precisa aprender que alcance por si só não é sinônimo de sucesso, de trabalho bem feito, de reconhecimento por si só. Alcance é um número que você chega, determinado tempo de trabalho, né, de investimento, seja de tempo ou de dinheiro, para ter um número
de pessoas que você alcançou. Mas o sucesso disso, ele está atrelado à atenção digital. Esse alcance que você vai ter, ele precisa se transformar em atenção. É uma atenção barra retenção. Entende como é importante se preparar? Como é fundamental você se importar mais com o quanto você pode ofertar no mercado e, através disso, construir a sua história? Eu não estou brincando, não. É muito, muito séria. É uma responsabilidade enorme. Via público para fazer negócios, para ofertar o seu conhecimento, o que você tem a oferecer, compartilhar do seu propósito. É uma responsabilidade muito grande. E o marketing, bem trabalhado disso tudo, ele faz toda a diferença. O marketing, ele com tudo isso, ele consegue conectar creators, streams, envolve os campeonatos, mergulha e faz acontecer as lojas gamers no Brasil e no mundo todo e fomenta cada vez mais os produtos digitais. Você percebe como o marketing, ele está intrínseco, ele faz parte de tudo isso. O quanto é importante você entender pelo menos o mínimo dessa ciência do marketing. Marketing é uma ciência que a gente aplica mesmo sem saber, de alguma forma, todos os dias. Mas a minha intenção com você aqui é tornar isso muito mais efetivo de maneira estratégica e trabalhar isso de maneira profissional, com eficiência e eficácia, para você saber aplicar e ter o retorno certo dentro desse mercado da indústria de jogos digitais bilionário, que cada vez mais somam-se mais e mais adeptos. No Brasil, com mais de 150 milhões de pessoas jogando. A maioria são mulheres, por incrível que pareça. A mulherada aí tá... Você que está me assistindo que é mulher, sabia desse dado? Tinha conhecimento? Pois é, a maioria são mulheres. E para você, mulher, o universo da indústria gamer, ele se torna até muito mais atrativo, porque o mercado feminino, ele é um grande mercado. Agora, se você pensa trazer isso... Nossa, tá chovendo aqui, ó, caiu uma chuvinha pesada aqui. Maceió hoje está de chuva. E para quem não conhece, fica aí o convite, conhecer aqui essa terrinha maravilhosa, entendeu? Um dos litorais mais lindos do mundo é o litoral de Alagoas. Fica aí o convite. E hoje está chuva aqui, sexta-feira de chuva. Vejam, vê só, o que eu quero dizer com isso, para você que é mulher, que é jogadora da indústria gamer. É um mercado extremamente atrativo para se criar produtos diferenciados para mulheres e se vender nesse produto, até produtos físicos, periféricos diferenciados, estruturas de estúdios para jogar diferenciados. É saber aproveitar, é saber pesquisar e fazer a leitura certa dos dados, números e informações que a tecnologia te oferta. Quem domina o marketing digital domina crescimento. É poder. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre os dados da indústria gamer. Até lá.